Bom dia a todos. Quero dizer que é uma honra estar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, num evento tão importante que traz duas alegrias. Primeiro, lembrar da memória do professor Celso Agrícola Barbi, um grande processualista, que eu tive a honra de conhecer. Fomos juntos às jornadas lá em La Plata, o professor Humberto também estava. Rever os amigos, a homenagem justa ao professor Celso Agrícola Barbi, o renascimento do Instituto de Processo Civil de Minas Gerais, que renasce também, como aconteceu com o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que foi fundado há quase 60 anos, em Porto Alegre, e a sede é lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e hoje o Instituto está no Brasil inteiro, com os diretores, com o Dierli como diretor, com a Juliana como diretora, e queremos que realmente propagar essas ideias. Eu não diria que nós temos que matar os 70% dos processualistas, nós temos que prestigiá-los, porque, na realidade, nós temos uma grande multinacional de processo. Não existe nenhum outro país do mundo que saiba mais processo que nós, brasileiros. Afinal de contas, temos 106 milhões de processos, temos quase 1 milhão de advogados, temos mais de 1.400 faculdades de direito. Ninguém sabe processo como nós. Se pensarmos, outro dia eu fiquei fazendo uma conta por baixo de quantos professores de processo existem no Brasil. Devem ter mais de 9.000 professores, no Brasil inteiro. Então, vejam que esses números mostram a dimensão continental do nosso país. E a necessidade de nós procurarmos fazer um planejamento em tudo, e até mesmo no campo legislativo. O novo Código de Processo Civil nasceu, então, de uma comissão do Senado. O professor Humberto Teodoro Júnior fez parte dessa comissão, que trabalhou por 6 a 8 meses em cima desse projeto, foi para o Senado por 3 meses, depois na Câmara 3 anos e 8 meses, não é? Depois voltou para o Senado mais uns 3, 4 meses ali. Foi um código objeto de muita reflexão, tem as suas qualidades enormes, que é um código democrático, e a democracia, eu costumo dizer, tem um custo, não é? E qual é o custo? É ouvir todo mundo, não é, Fred? Ouvir todo mundo dá trabalho. É muito mais fácil nós fazermos uma comissão de 4, né? Chamo o Dierli, a Juliana, o professor Humberto e Fred, não é? Chamamos o Zanetti também, vamos fazer o nosso código aqui, a gente faz, vai ficar bom, né? Mas nós não vamos ouvir a sociedade inteira. E ouvir a sociedade inteira é isso, é ouvir o nosso Congresso, que os senhores, eu, tive a participação de eleger esse pessoal. Então, quando nós criticamos, nós temos que pensar que nós votamos nessas pessoas, e essas pessoas nos representam. E são essas pessoas que estavam lá nos debates, nas discussões sobre os grandes temas. Esse é o novo Código de Processo Civil, com defeitos, como toda e qualquer obra humana. Evidente que não é o código perfeito, mas é um código democrático. O que nós temos que ter aqui no Brasil é um planejamento futuro em termos legislativos, aproveitando esses 9.000 processualistas, não é? Todos esses estudiosos de direito, para pensarmos no futuro. Como é que será o futuro? O que precisamos mudar? Precisamos ter um código de processo coletivo? Precisamos pensar num sistema de execução extrajudicial como ocorre em outros países? O processo eletrônico, como é que teremos o código daqui a 30 anos? Não vai fazer sentido o processo escrito. Então, essas evoluções temos que pensar a todo e qualquer momento. O que nós estamos vendo aqui, quando eu pensei no tema, a Juliana falou, veja um tema interessante. Eu fiquei pensando e falei, puxa, se há um tema que o código quer defender, é a segurança jurídica, é a previsibilidade. Ninguém mais se satisfaz. Antigamente, não é, professor Humberto? Até nós pensávamos assim, era comum ter um juiz decidindo de uma determinada forma e outro tendo outro entendimento. Nós convivíamos com isso bem. Hoje o cidadão não aceita mais isso. Ele quer previsibilidade, ele quer segurança jurídica, ele quer que o seu litígio, que é idêntico ao do seu vizinho, seja tratado da mesma forma.
E eu acho que esse é o grande eixo do Código de Processo Civil. Essa é a grande vertente do Código de Processo Civil. É prestigiar a segurança jurídica e a previsibilidade. E quando eu penso nessa lei que o professor Fred Didier começou a falar, essa lei, que foi objeto da palestra dele, não é? A malfadada Lei 13.256, eu fico pensando, puxa, acusam o código de ser um código para advogados, não é? Então, tem essa pecha, não é? É um código para advogado. Eu não acho que seja. Eu acho que ele está bem distante de ser um código de advogado, porque atribui tremendas responsabilidades ao advogado. Mas eu tenho certeza que essa Lei 13.256, feita no estertor aqui, é uma lei feita pelos tribunais superiores. É uma lei feita que não pensa no jurisdicionado. É uma lei que pensa no prestador de serviço. Então, seria mais ou menos nós pensarmos o seguinte, tem muito doente? Nós temos um problema grave de saúde aqui. Vamos resolver o problema, Zanetti, vamos matar os doentes. Porque daí nós matamos os doentes, e aí não vai ter mais doente. Não é? Então, é aquela lei que pensa o seguinte, bom, olha, vai ter muita reclamação, porque tem recurso especial e extraordinário repetitivo, e depois os juízes têm que cumprir essa decisão, isso vai caber reclamação, isso vai acabar sobrecarregando os tribunais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos mudar a lei e fazer o seguinte, se o juiz descumprir a decisão proferida em recurso especial repetitivo, extraordinário repetitivo, ele cai na vala comum do recurso. Então, se um juiz descumpre uma decisão interlocutória que deveria observar um precedente, um recurso especial repetitivo, nós temos que interpor o agravo, vai para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou para o Tribunal Federal local, e depois sobe e vai para o STJ. Então, nós não podemos pensar na justiça do ponto de vista dos advogados, dos juízes, nós temos que pensar sob o enfoque do jurisdicionado. Essa questão da suspensão dos recursos especiais repetitivos, eu tenho falado com o Olavo Oliveira, que é professor da PUC, e atuava até o ano passado na presidência da seção de Direito Privado em São Paulo, e ele dizendo da angústia que os jurisdicionados vão lá perguntar o que está acontecendo com o processo dele, que está paralisado há anos por conta de uma tese repetitiva. Então, nós temos que pensar na segurança jurídica, que é o tema da palestra, mas também com outro enfoque. Segurança jurídica tem que estar ao lado da celeridade. Não adianta nós pretendermos construir um sistema lindo, maravilhoso, imune a ataques, se nós tivermos um sistema que nunca termina, que o processo nunca terminará, que sempre teremos as discussões eternas, e aquilo fica solidificado, o sistema judiciário fica imune a ataques. Então, o professor Olavo dizia, olha, eu tenho recebido várias pessoas, idosos, perguntando como é que vai a minha questão aqui do plano de saúde, como é que vai a minha questão do banco, do problema das instituições financeiras, dos planos econômicos, precatórios sendo pagos da década de 80, não estamos falando nem mais de filhos, nós estamos falando de netos. Então, nós temos que realmente repensar esse sistema, e essa última lei acaba tirando uma coesão que tinha no sistema de determinar a suspensão por até 1 ano. Tinha suspensão para recurso especial repetitivo e extraordinário repetitivo até 1 ano. Esse ponto aqui o professor Fred não destacou. E agora a suspensão é indeterminada. É um tremendo de um absurdo isso. Nós não estamos pensando no jurisdicionado. Às vezes eu vejo discussões nos tribunais e vejo o seguinte, não estão pensando que existe uma pessoa lá atrás, que está por trás daquele processo e que está esperando há anos uma resposta. Então, esse recurso, essa última lei, foi uma lei feita pensando no prestador de serviço. Nós não podemos pensar em lei nesses termos. Nós precisamos pensar, sim, numa lei rápida, numa lei que garanta a segurança jurídica, mas esses dois postulados, segurança jurídica e celeridade, porque de nada adianta eu ter um processo, um sistema voltado para uma decisão que seja segura, seja tendente a fixar um precedente, se isso vai demorar séculos, anos, décadas.
Esse é um ponto, então, que eu gostaria de convocar todos os processualistas a fazer uma crítica tremenda a essa lei, porque essa lei é um absurdo de se esperar indefinidamente por mais de um ano. Nós vamos ter casos aqui terríveis, esperando anos e anos e anos por uma decisão do tribunal, para dizer, olha, essa é a tese aplicável. Aí o que adianta? O jurisdicionado já morreu, já não adianta mais nada, e nós estamos aqui definindo no vazio. Outra, temos que repensar a justiça como um todo. Nós temos 106 milhões de processos e a taxa de congestionamento está aumentando. Significa que aquilo que entra é muito mais do que aquilo que sai. Esse sistema do Código de Processo Civil é maravilhoso, porque ele procura dar coerência às decisões, cria um sistema único, um eixo único. Quando o juiz recebe a petição inicial, ele pode indeferir, julgar improcedente a demanda, liminarmente, com base em decisões proferidas em processos de recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, em súmulas persuasivas, súmulas vinculantes. Isso é extremamente útil. Na concessão da tutela antecipada, da tutela da evidência, o julgador também poderá conceder essa tutela com base em decisões proferidas em recursos, em outros recursos. Novamente aqui, uma vertente do Código de prestigiar a segurança jurídica. Ao receber recursos e tirar efeito suspensivo do recurso de apelação, que já deveria ter retirado há muitos anos, não é, professor Humberto? E ainda teimamos com isso, não é? O juiz também pode tirar o efeito suspensivo do recurso de apelação. Há quantos anos nós estamos falando de se retirar o efeito suspensivo da apelação? Chegou na Câmara, eles não queriam retirar de maneira alguma. Porque os nossos parlamentares veem os juízes como um sujeito quase imprudente, não é? Então, acharam por bem não tirar o efeito suspensivo da apelação. Só que é engraçado que no Código tem válvulas de escape. Quando se consagrou a possibilidade do julgamento parcial de mérito, o julgamento parcial de mérito é uma decisão interlocutória, portanto, impugnável por meio de agravo, que não tem efeito suspensivo. Então, vejam, o Código dá força à decisão interlocutória, dá força à tutela antecipada, dá força à tutela da evidência, mas chega na hora de dar força ao maior produto judiciário mais importante, que é a sentença, atribui efeito suspensivo ao recurso de apelação. Quer dizer, uma incoerência absoluta que permaneceu. E permaneceu por quê? Não porque nós, processualistas, não estivéssemos lá na Câmara, né? Eu, o Fred, fizemos parte da comissão especial, fomos lá, colocamos redações alternativas aos deputados, vamos deixar o relator discutir a questão ou não, a concessão ou não do efeito suspensivo. Colocamos várias fórmulas, mas não, porque não há confiança por parte dos nossos parlamentares em relação às decisões judiciais. E é evidente, porque os senhores sabem que hoje nós não estamos num clima de colaboração. O Código fala do dever de colaboração no artigo 6º, nós temos que colaborar, sim, com a Justiça. Mas o que nós estamos vendo hoje, no dia a dia, nas nossas relações pessoais, nas faculdades de Direito, são um clima de guerra. Ou você pertence ao grupo X ou Y. Se você está no grupo X, você não está no Y, e, portanto, é inimigo do X. E esse acirramento é muito ruim para o país, tremendamente ruim, para a reconstrução do país, que teremos que pensar em breve. E eu digo isso, que nós temos que pensar nas soluções e fazer planejamento. Então, dentro dessa premissa, eu quero lançar aqui uma pedra fundamental. As próximas jornadas brasileiras de direito processual serão em Porto de Galinhas, juntamente com as jornadas ibero-americanas, mas quero lançar aqui a pedra fundamental, que as próximas jornadas de direito processual serão realizadas aqui em Belo Horizonte, em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior. Então, está lançada a pedra fundamental. O Instituto fará essas jornadas aqui. E fará com o propósito de mostrar um Código de Processo Civil do século XXI, que é um processo que vai se preocupar com outros temas, com execução extrajudicial, com processo coletivo, não é, Zanetti? Com as deficiências existentes no novo Código de Processo Civil, que nós, processualistas, já estamos vendo onde elas estão.
Já estamos vendo que essa lei quebra um sistema integral do Código de coerência. Quando nós temos reclamação constitucional, quando se descumpre uma súmula vinculante, quando nós temos uma reclamação constitucional, quando se descumpre uma decisão em controle concentrado, quando temos uma reclamação prevista no Código de Processo Civil, quando se descumpre uma decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em assunção de competência, e agora, quando se descumpre uma decisão em recurso especial repetitivo ou extraordinário repetitivo, o que nós temos? Não temos mais reclamação. Temos que interpor todos os recursos e aguardar, em média, 13 anos para ter uma posição definitiva dos tribunais superiores. É um tremendo de um absurdo. Quebrou essa lei 13.256, quebrou toda a coerência do Código, porque o Código mandava suspender até 1 ano, e agora sim se suspende eternamente. Pensando, não no jurisdicionado, mas pensando aqui como é que os tribunais vão lidar com o excesso de trabalho, com a problemática de ter muitos recursos, muitas reclamações. De novo, nós não podemos pensar em justiça do ponto de vista de nós, advogados. Eu também quero, sou advogado, eu quero ter honorários em tudo. Desembargador, tudo, não é? E eu, se fosse, pensando egoisticamente, se fosse um julgador, eu quero ter o menos serviço possível e com a menor responsabilidade possível. Isso faz parte, esse egoísmo faz parte do ser humano. Só que nós precisamos quebrar esse egoísmo e começar a pensar naquele pobre coitado, porque tudo está desembocando no judiciário. Tem problema de plano de saúde? Vai para o judiciário. Execução fiscal? Jogada no judiciário. Mais de 50% desses 106 milhões de processos se referem à execução fiscal. Então, professor Arenhardt, eu não sei se essa nova execução vai solucionar. Em São Paulo, nós temos juízes com 70 mil execuções fiscais. Como é que um juiz vai conseguir tratar de 70 mil execuções fiscais? Não consegue. Nós temos que tirar isso do judiciário. Nosso judiciário é um dos mais caros do planeta. Mais caros e ineficientes. É triste dizer isso. Por quê? Porque tudo desemboca no judiciário. Temos que repensar, temos que impor a cultura da mediação nas empresas, no poder público, tem que fazer mediação obrigatória lá, antes de ir para o judiciário. Os Estados Unidos estavam com o mesmo problema de excesso de volume de processos na década de 70. A General Electric impôs um sistema de mediação prévio nos seus litígios internos, antes de judicializar. Nós temos que ter a cultura da pacificação. Aqui não, nós queremos percorrer todos os graus de jurisdição. Nós temos que chegar até o Papa. Se desse para recorrer do Supremo Tribunal Federal ao Vaticano, nós interporíamos recursos, sem dúvida nenhuma. Então, quando eu falei de segurança jurídica, eu escolhi esse tema para dizer o seguinte: o Código tem um eixo que, eu diria que constrói um microsistema voltado para a segurança jurídica. Não para os casos de repetição, mas muito mais que isso, professor Humberto. Vamos pensar na assunção de competência. A assunção de competência fala da relevância social. É um incidente, então, voltado para quando não há multiplicação de recursos. Às vezes, o conflito é tão pequeno que ele não é jurisdicionalizado. Vamos imaginar, uma determinada instituição financeira está com um problema no seu balanço e, ao invés dele lucrar 20% sobre o patrimônio líquido, ele quer lucrar 22%. Aí o presidente chama e fala: vamos colocar uma taxa, uma pequena taxa nos nossos correntistas aqui, de 40 centavos em cada conta corrente. Pronto, resolvemos o problema do banco. Chegamos aos 22% sobre o patrimônio líquido em relação ao exercício anterior. Esse conflito, quem dos senhores se disporá a entrar com uma ação em juízo para discutir 40 centavos? Ministério Público, quem sabe, poderá fazer isso. As associações, não temos organizações, a sociedade civil brasileira não está amadurecida do ponto de vista de ter organizações para a defesa de seus direitos. Muitas vezes esses problemas surgem e ficam anos.
Eu vejo na assunção de competência aqui uma saída para a tutela não só dos direitos individuais homogêneos, como ocorrem em outros temas aí de recurso especial repetitivo, não é? Esse tratamento molecular que está no Código, permeado em vários pontos, e que volta-se à tutela de direitos individuais homogêneos, isso está bem sedimentado no Código. Mas tiramos a questão de direitos difusos. Vamos ver se os tribunais, com luzes, conseguem aplicar esse instituto da assunção de competência para esses conflitos que não são levados, não são trazidos ao judiciário. E tentem também diminuir o enorme número de processos em que figura o poder público. Nós pegamos esse mais de 50%, eu disse que são execuções fiscais. Se nós pegarmos União Federal, INSS, Caixa Econômica Federal, os 4 principais litigantes, e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que é o 4º, nós chegaremos a um número de quanto? 80%. E essa máquina toda engessada do judiciário acaba não dando a real importância para certos litígios que merecem ter aquele tratamento individualizado, cuidadoso, ações de família, pequenos litígios, porque ficam todos aí engessados numa estrutura de processos repetitivos. Por isso que precisamos conclamar também as nossas instituições a aplicarem esses novos institutos do Código de Processo Civil, aplicar o incidente de resolução de demandas repetitivas, a assunção de competência, os recursos especiais extraordinários repetitivos, e não deixar ad eterno essas decisões nos tribunais. Eu quero, então, destacar aqui, na minha fala, a importância da segurança jurídica, o que se espera desses novos institutos, mas eu não quero ver esses institutos serem tratados como era tratada a uniformização de jurisprudência. Porque a ideia, no Código de 73, nós tínhamos a uniformização de jurisprudência. Olha, eu, em 25 anos de advocacia, eu vi um caso de uniformização de jurisprudência de perto, e não era caso de uniformização de jurisprudência. Eu fico morrendo de medo, Fred, de termos esses institutos e ninguém ter coragem. Então, falávamos aqui com o Fábio, não é? Já temos 7. Então, vamos ver se realmente os tribunais aplicam essas decisões e se essas decisões se refletem no dia a dia do cidadão. Por exemplo, repetição de recurso especial repetitivo, no que consiste os requisitos, os pressupostos de configuração da fraude de execução. Muito bem, define. E depois, para aplicar isso nos casos concretos? Vai ter que analisar cada caso concreto, porque cada caso concreto é diferente do outro. Vale a pena suspender esses processos por 7, 8, 9 anos? Não tem sentido, é melhor deixar. Vamos deixar a tese discutir, mas sem essa suspensão ad eterno. Então, a minha palestra aqui é simplesmente para convocar todos vocês para discutirmos e realmente movermos aqui todas as nossas forças e todo o nosso empenho para as mudanças do Código, do novo Código de Processo Civil, principalmente em relação a essa Lei 13.256. Veja esse caso aqui que o professor Fred estava falando, dos regimes distintos, não é? Desse agravo. Um agravo interno agora se está cumprindo o precedente. O outro agravo se não está cumprindo. Como é que fica a rescisória? Eu estava conversando com a professora Juliana. Quer dizer, por via transversa, se colocou uma PEC Peluso aqui, de se colocar aqui uma rescisória agora, que eu não sei nem contra quem que acórdão se vai interpor essa rescisória. Se será do acórdão do órgão especial ou será o acórdão original. Eu acho que criou um sistema tão complicado, tão cheio de nuances, tão cheio de armadilhas, que isso acaba denegando a justiça. Tudo em prol da diminuição do número de processos nos tribunais superiores. É certo que os tribunais superiores não podem ficar com essa massa de processos, mas não é certo também nós provocarmos imensos e irreparáveis
prejuízos ao jurisdicionado. Muito obrigado.